aí, pessoas? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei quando é que vocês vão assistir esse vídeo. Mas, então, nesse primeiro vídeo aí da disciplina, vou falar um pouquinho com vocês dessa história que é definir o que é ciência, falar sobre por que base empírica é importante nisso e começar a entrar um pouquinho numa parte um pouco mais prática sobre como fazer ciência, que é falar do mapa mental, beleza? Eu acho que essa figurinha define bem do que eu quero mostrar para vocês ao longo dessas primeiras aulas. Mas calma, vamos parte por parte. Primeira coisa que deve estar se perguntando é por que caralhos para Henrique quer falar de ciência se a disciplina é de redação científica, né? Então ela não é bem sobre ciência, ela é mais focada na parte de redigir. Então, se a gente parar para pensar, o foco dela é redação científica. Então, basicamente, o que a gente vai concentrar na disciplina é trabalhar com vocês essa noção sobre como escrever alguns tipos de trabalho específicos que a gente usa muito na vida acadêmica. E aí dá para dar de exemplo: projeto de pesquisa, revisão, TCC, capítulo de livro, relatório, artigo científico e assim por diante. O babado, nesse caso aqui, é que para a gente poder fazer um bom trabalho de redação científica, a gente primeiro precisa saber como é que a gente faz ciência. Então, a gente tem que ter uma noção sobre como fazer ciência, para depois a gente conseguir redigir sobre ciência. Se eu simplesmente redijo, mas eu não sei como ela é feita, isso complica aqui a vida, beleza? E quando eu falo em fazer ciência, então eu estou falando especificamente num outro aspecto que é método científico. Tá, Barrique. Então entendi. Eu falo de método científico. Também não. Vai ter método científico. Mas, se eu estou falando em fazer ciência, então o passo mais fundamental, mais básico, chora no vocabulário, o mais basal nisso, é ciência. Então eu preciso, num primeiro momento, sentar com vocês e a gente definir o que é ciência, do que a gente está falando quando a gente fala de ciência. Para depois disso, a gente ver um pouquinho sobre como a gente faz ciência para finalmente chegar na redação científica. Vocês vão ver que isso é tudo muito conectado. A redação científica ela é pensada baseado sobre fazer ciência e sobre o que é ciência, tá bom? Então, passo 1, né? O que é ciência? Toda vez que eu sento com algum aluno, na antiga vida presencial, saudades, e eu pergunto o que é ciência, normalmente a cara que eu recebo de volta é isso aqui. Entendeu? Eu gosto bastante dela. Porque, por mais que vocês estejam fazendo um curso, né, de ciências biológicas, ou alguma outra área relacionada, e a gente fala muito de ciência, não é muito comum a gente ver com frequência em disciplinas ou em algumas discussões em sala o que é ciência, que é meio estranho, tá bom? Mas então, num primeiro momento, a gente vai precisar definir o que é isso, para essa cara não aparecer mais, para a gente conseguir seguir, tá bom? Então, o que eu fiz? No fundo, gente, ciência não é uma coisa tão simples assim de definir, mas eu fui atrás de definições sintéticas que pudessem ajudar a gente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Google, e pesquisei definição de ciência. E a primeira definição que ele cuspiu para mim, adoro, foi uma do Oxford Dictionary, que foi essa daqui. Deixa eu mudar minha cara aqui para vocês enxergarem ela inteira. Então, uma definição extraída do Dicionário de Oxford, de que ciência é uma atividade prática e intelectual que engloba o estudo sistemático da estrutura e comportamento do mundo físico e natural por meio de observação e experimentação. Não contente, eu fui pesquisar por mais alguma fonte. E aí eu fui atrás dessa segunda fonte aqui, não quer passar? Passa para mim, obrigado. Que é uma fonte muito não padronizada, tá bom? Não tão confiável, que é a Wikipedia, mas que tem uma definiçãozinha bem razoável de ciência, que foi essa que eu achei lá. É uma abordagem sistemática. Eu achei originalmente a definição no Wikipedia em inglês, tá, gente? Ela é um pouco mais completa. Mas é uma abordagem sistemática que constrói e organiza o conhecimento na forma de explicações e previsões testáveis sobre o universo. Beleza? Vou ter que subir minha carinha de novo aqui. Fui atrás de mais uma, que eu acho que foi a do dicionário de Cambridge. Quando eu subo a carinha, ele perde connection aqui. Isso. Então, foi no Cambridge Dictionary, chora no meu inglês fluente, que define ciência como estudo cuidadoso da estrutura e comportamento do mundo físico,
especialmente a observar, medir e realizar experimentos e desenvolver teorias para descrever os resultados de ciência pura e aplicada. Que eu botei um A mais aí. E por fim, eu fui caçar alguma definição de algum pesquisador bem conhecido que produz muita literatura no assunto. E eu achei a definição do Edward O. Wilson. Então, para quem não conhece, dá uma pesquisadinha, vocês vão descobrir que é um pesquisador que trabalhou com comportamento social, bem conhecido na área. E ele define, então, ciência como uma abordagem organizada e sistematizada que acumula conhecimento sobre o mundo e condensa esse conhecimento em leis e princípios testáveis. Por que eu peguei mais uma definição? Eu queria ver se a gente encontrava muita diversidade de definições de ciência. E felizmente não é tão diverso assim, que é bom, porque a gente consegue fechar melhor sobre o que a gente está conversando quando a gente fala de ciência, tá bom? Então, eu tentei pegar algumas similaridades aqui só para destacar para vocês, então, sobre o que a gente está fechando como conceito de ciência. Então, olha só. As 4 definições, a primeira similaridade que elas vão ter é essa parte aqui em rosinha, em fúcsia, tá bom? De que em Oxford se define como estudo sistemático, no Wikipedia uma abordagem sistemática, então ele foca nessa história do sistematizado, no Cambridge um estudo cuidadoso, que em grande parte, quando você vai nos detalhes, ele envolve essa sistematização de alguma forma, e o próprio Edward Wilson, que define como uma abordagem organizada e sistematizada. Então, o primeiro ponto aí que eles têm em comum é que ciência vai ter essa parte de que é algo que é feito de forma sistematizada, de forma cuidadosa. E quando a gente diz sistematizada é porque ela permite replicar. Então, se alguém fez um estudo e sistematizou, ele definiu normas para fazer aquilo, uma segunda pessoa deveria ser capaz de replicar o que ele está fazendo. Isso é o que eles estão querendo dizer com sistematizado. Então, é algo que é replicável, reproduzível. Tá bom? Segunda similaridade. Oxford vai lá e diz que isso tem que ser feito por meio de observação e experimentação. Wikipedia também vai lá e fala que tem que ter explicações e previsões testáveis sobre o universo, então algo que a gente consegue observar, experimentar ou testar. Cambridge vai lá e diz que tem que observar, medir e realizar experimento. E o Edward Wilson vai lá e bota leis e princípios testáveis. Então, percebam que, de novo, elas convergem para essa história de que a gente precisa ser capaz de observar, de testar ou de fazer algum experimento. De fato, a ciência engloba algo que tenha que ser mensurável. Por isso, é algo que eu consiga observar, que eu consiga medir, que eu consiga testar. Isso é super, super importante. Eu diria que é uma das principais características aí que fecha dentro do conceito do que é científico. Tá bom? E para fechar a similaridade, a gente tem isso aqui, de que é uma atividade prática e intelectual, foca nesse intelectual, isso é importante. Ela constrói e organiza conhecimento, então tem uma parte super importante que não é só fazer uma observação, uma experimentação sistematizada. Tem que organizar o conhecimento, tem que construir e organizar esse negócio. E para organizar isso, o Cambridge ele foi um pouco mais fundo, mas vocês vão descobrir que a gente organiza isso desenvolvendo teorias. Então, desenvolver teorias é uma forma de organizar e construir conhecimento. Ou, como diz o Edward Wilson, condensar o conhecimento, que é a mesma função. Então, percebam que as 4 definições elas vão na mesma direção, de que é algo que envolve uma observação, uma experimentação, uma medida sistematizada e que condensa o conhecimento, que produz e organiza o conhecimento, tá bom? E isso é para dar uma ideia, então, de que a gente está fechando ciência em alguma coisa que é palpável, que é reproduzível. Deixa isso super fechado assim na cabeça, porque a gente vai usar isso muito ao longo da disciplina. Tá bom? Uma forma bonita de olhar para a ciência também é dizer o seguinte, no fundo, vou mudar minha carinha aqui que agora acho que ela fica sussa. Deixar no meio nessa. Ciência é uma forma de entender o mundo. Eu adoro essa cara sensualizada aí, beleza? E é isso, a gente desenvolve ciência. Claro que muita gente pensa na questão aplicada, mas no fundo o aplicado ele vem de um básico. E o básico, ou ciência de base, é uma forma de entender o mundo, tá bom? Ué, mas peraí, ciência é a forma de entender o mundo? É. Cadê meu negocinho que não passa? Era meu momento de suspense nessa aula. Religião também é. E aí normalmente falam, mas peraí, então religião e ciência é a mesma coisa? Não, tudo bem? Então uma coisa super importante aqui. Ciência, ela não define verdades permanentes. Ela trabalha com verdades provisórias, baseadas no que a gente tem de conhecimento. Ela é uma forma de ver o mundo.
E ela é uma forma de ver o mundo, tanto quanto a religião também é, tá bom? E eu não preciso pensar só em religião. Se vocês pararem para olhar, a gente tem, por exemplo, filosofia e artes. São duas outras formas que a gente tem de também ver o mundo. E várias dessas, em algum momento, elas podem se comunicar, tá? Então, no fundo, a gente está falando, quando a gente fala em ciência, a gente está falando uma forma de entender, de ver o mundo, mas que tem umas regras fixas para a gente poder dizer que é científico. Então, é científico e por isso, tanto dentro da caixinha de ser ciência, não está na caixinha de religião, não está na caixinha de filosofia, não está na caixinha de artes. Já ia falar artes, ups. Está na caixinha de ciência, tudo bem? Então, basicamente, acho que o ponto principal aqui e que a gente precisa deixar claro é, tá, então se eu estou falando que ciência é uma forma de ver o mundo e que existem outras formas, eu preciso saber diferenciar. Eu preciso saber se o que eu estou fazendo, ele permite ser considerado ciência. Então, basicamente, a questão principal aqui é quando é que um trabalho, quando é que uma forma de ver o mundo, um estudo, ele vai se encaixar como ciência. Tudo bem? Para isso, eu vou usar dois exemplos hipotéticos. Deixa eu ver se eu acertei os slides. Sim, acertei os slides. Então, olha só. Imagina que você é aí a noviça rebelde, linda, maravilhosa, andando no campo, num dia de sol, curtindo a vida, pensando, e você observa um fenômeno que te chamou a atenção. E aí o fenômeno, me ajuda, slide que está aqui, foi o seguinte. Você encontrou uma espécie de joaninha passando, te deu um nhaê enquanto ela passava. E você observou que tinham vários desses indivíduos distribuídos numa determinada espécie de planta. Então, tá aqui dois indivíduos da planta. Percebam como eu desenho maravilhosamente bem. E aí eu não posso reclamar do slide, porque o desenho é muito melhor do que o que eu faria no quadro, mas enfim. E aí, nesses indivíduos dessa espécie de planta, você encontrou vários indivíduos dessa espécie de joaninha, tá bom? E aí, tinham lá alguns indivíduos solitários e alguns indivíduos pareados com outro, tá bom? Imagina que você tem um dedinho taxonômico aí e você sabe que para essa espécie de joaninha, as fêmeas são maiores que os machos. Então, basicamente, o que você viu é que tinham fêmeas pareadas com machos e tinham alguns machos solitários, sem nenhuma fêmea nessa planta, tá bom? E, basicamente, então tá ali triste, tadinha abandonada, e você pode ter ficado curioso sobre o que podia estar acontecendo aqui. Então, para tentar entender o que estava acontecendo, você foi lá, se empaquetou, pegou todo o equipamento de biólogo, voltou para o campo e você fez observações dos indivíduos nessas plantas, tá bom? E aí, basicamente, você foi lá, selecionou aleatoriamente. Então, andou numa trilha, os primeiros 40 indivíduos que você encontrou de planta, você parou para observar essa planta e você coletou todos os machos que você encontrava na planta, tá bom? E aí, quando você estava fazendo isso, tá aqui, então você coletou todos os machos encontrados e para cada macho que você coletava, você registrava se esse macho estava acasalando ou não, tudo bem? Pegou os bichos, tinha autorização de CMB, voltou para o laboratório e aí você fez medidas desses machos. Então, por exemplo, você pode ter medido a massa corpórea de cada indivíduo, fez uma estimativa da reserva de gordura, leptospirou os bichos, tem técnica para isso, fez uma medida da resposta imune, então quão eficiente para a resposta imune de cada indivíduo também é possível fazer, e criou um método aí, Blaster, Master, para estimar qual era a capacidade de voo desses machos, tá bom? E aí no final, basicamente o que você fez foi correlacionar essas coisas. Então, você correlacionou se o fato do macho estar acasalando ou não, de alguma forma estava associado com a massa corpórea dele, com a reserva de gordura, com a resposta imune, com a capacidade de voo, tudo bem? A minha pergunta nesse momento é, será que isso que você fez pode ser considerado ciência? E aí a gente precisa voltar lá naquelas definições. Deixa eu me arredar aqui de novo. Passou. Então, basicamente esse trabalho pode ser considerado científico? Então, 3 pontos importantes, as 3 semelhanças que eu mostrei nas definições. Primeiro, é uma atividade intelectual e prática? Bom, você precisou pensar sobre como coletar esses bichos, sobre fazer as estimativas todas, você mediu características do macho porque imaginava que elas pudessem afetar a chance dele estar copulando e você coletou os dados. Então, sim, é uma atividade intelectual e prática. Nice!
É um estudo sistemático? Bom, selecionou aleatoriamente 40 plantas, observou todos os machos, coletou todos os machos que você encontrava. Eu acho que isso é sistematizado, eu consigo replicar isso. Se você passar essa receitinha, uma outra pessoa também pode desenvolver o mesmo tipo de estudo. Linda! É um estudo sistematizado, tá bom? É baseado em observação e ou experimentação? Basicamente você coletou os bichos, você não fez nenhum experimento, mas mediu até que ponto, né? Fez uma observação. Estava caçando ou não e até que ponto aquilo podia estar relacionado com as características morfofisiológicas, dos indivíduos. Então também a gente cumpriu esse quesito, tá bom? Então a gente cumpre os 3 quesitos que são similares entre as 4 definições. Então, basicamente, sim, isso é científico. Maravilha, tudo bem? Só que especificamente, se você fizer nessa sequência que eu desenvolvi o desenho, definir o desenho experimental, que eu defini o exemplo, perdão. Definiu o desenho experimental, foi para campo, coletou os indivíduos de forma sistematizada, voltou e correlacionou, cópula ou não, com aquele monte de características, a gente está falando de uma pesquisa exploratória. Eu vou voltar mais nisso para vocês entenderem a diferença. Mas mantenham isso em mente. É um estudo científico, mas especificamente usando uma abordagem que a gente chama de exploratória, tá bom? Vou seguir o barco. Vamos agora para o exemplo hipotético 2. O exemplo hipotético 2, ele começa igualzinho 1. Então, você estava lá andando no campo, lindamente, sorrindo, feliz. Você encontrou as plantinhas com as joaninhas nela. Tudo bem? Só que aqui vai ter uma diferença importante. Antes de ir para campo coletar os indivíduos, você parou relax, sexy, sem ser vulgar. E aí, minha carinha tem que mudar de novo. Vem pra cá. E aí, você pensou o seguinte: as fêmeas, elas são maiores que os machos nessa espécie. Então, por conta dessa diferença de tamanho, desse tamanho maior das fêmeas, é possível que elas sejam mais sedentárias que os machos. Tudo bem? Então, elas podem ficar mais paradas e os machos podem ser mais vágeis, eles podem se deslocar mais entre as plantas. Então, pensando nisso, você pode ter imaginado que os machos que são mais eficientes em procurar as fêmeas, então são mais eficientes em se deslocar entre as plantas procurando as fêmeas, eles devem apresentar ou devem possuir maior chance de cópula, porque se ele é mais eficiente em se deslocar, ele encontra mais fêmea e por isso ele deve ter mais chance de cópula. Então perceba que antes de ir para campo, você pensou numa possibilidade muito específica, tá bom? Isso quer dizer que se você for para campo pensando nisso, provavelmente você começaria o experimento da mesma forma. 40 plantas, fala direito. Então registra se os machos estão copulando ou não. Só que provavelmente você não mediria nesse momento a massa corpórea, a reserva de gordura, a resposta imune. Simplesmente porque você já foi para campo imaginando que a característica que deve afetar a chance dele estar em cópula ou não seria a capacidade de voo. Então, provavelmente, ao invés de medir essas 4 características dos indivíduos, você mediria somente a capacidade de voo, porque você já definiu previamente o que você acha que é o efeito causal aí, tudo bem? E aí vem a nossa pergunta de novo. Será que esse trabalho pode ser considerado científico para REC? E aí vamos para as 3 definições. Ele é uma atividade intelectual e prática? Sim, nesse momento eu diria que até a parte intelectual foi mais focada, porque você pensou em como o mecanismo deveria atuar antes de ir para campo. Então nós temos um big yes para cá. É um estudo sistemático? Da mesma forma, o desenho experimental é idêntico ao outro, só mudou quantas características vocês iriam medir. Então, se nós temos um estudo que é sistemático, ele é baseado em observação e experimentação? Claro que é. Tem a observação de novo, coletou e mediu a capacidade de voo dos machos. Então, fantástico. De novo, a gente está falando de um exemplo que é ciência. Só que diferente do outro, como você tinha uma expectativa prévia antes de desenvolver seu estudo, ele não é mais um estudo exploratório. Agora, ele é o que a gente chama de uma pesquisa confirmatória, tudo bem? Mas que também se enquadra dentro do que a gente considera ciência, tudo bem? Então, até aqui, o que eu queria mostrar para vocês era basicamente isso. A gente tem uma definição agora já bem acertada do que é ciência. E ela pode ser dividida em 2 grandes abordagens, exploratória ou confirmatória, tá bom? Então, só para recapitular, para ser científico, basicamente o trabalho ele tem que ter uma base empírica, então é algo que é mensurável, que é observável, tudo bem? Que é basicamente isso.
ele tem que ter uma coleta, então, de forma sistematizada, que permite que esse trabalho seja reproduzível por outras pessoas, tá? E ele tem que estar associado a processos que visem explicar os padrões observados. Eventualmente, você coleta os dados e pensa nesses processos depois, pesquisa exploratória, ou você pensa nos processos antes e coleta os dados para ver se aquilo se mantém em pesquisa confirmatória. Tem algumas diferenças entre esses dois tipos de pesquisa, mas eu vou falar no próximo vídeo um pouco melhor sobre isso, tá bom? Então, para o primeiro vídeo era isso, pessoas. Thank you!